nosso último café com caixinha do ano e hoje eu vim trazer vocês para tomar um café comigo. Bom, como sempre, vocês arrasam nas perguntas e eu selecionei cinco melhores para poder responder aqui com vocês. Então vamos lá. Doutora, o que é a relação entre a obesidade e a gordura no fígado? Gente, eu recebo vários pacientes que trazem às vezes ultrassom que eles fizeram de rotina e que dá lá esteatose leve, ou esteatose moderada, ou grau 1, ou grau 2, ou grau 3 às vezes, né? E essa esteatose, essa gordura no fígado, ela normalmente, né, na grande maioria dos casos, ela está relacionada sim à obesidade, né? E aí a gente precisa de fazer algumas abordagens com esse paciente, né? O paciente que está obeso, ele precisa de ser investigado, eu falo que como um todo, né? A gente precisa de ver a parte cardiovascular. Essa ultrassom, né, de abdômen total, ela acaba sendo um pedido que eu faço de rotina, às vezes eu peço até Doppler de veia porta para ver se esse paciente realmente ele tem essa esteatose, como que está essa função hepática. E associado a esse exame de imagem, a gente costuma também solicitar aí um hemograma, né, completo, para a gente ver as plaquetas desse paciente e as transaminases, né, o hepatograma, para a gente ver as enzimas hepáticas. Com esses resultados, a gente faz um cálculo que chama FIB-4, né, e aí a gente coloca esses dados do paciente nessa calculadora e faz essa avaliação um pouco mais profunda e vê se o paciente tem grau de fibrose ou não. Se ele tiver, a gente parte para um exame, né, um pouco mais, vamos colocar assim, um pouco mais de alto nível, né, que seria a elastografia e que a gente às vezes precisa solicitar para poder fazer uma investigação mais profunda. Então essa relação aí entre gordura no fígado e obesidade, ela é super frequente e precisa sim ser investigada, nunca é só uma gordurinha. A outra pergunta é o que é miosteatose, né? Até uma pergunta difícil aqui, foi uma menina que está fazendo faculdade e tal, de medicina, ela mandou para mim o que é miosteatose, né? Esse termo ele tem sido muito falado, né, ultimamente aí nos congressos, né? Ela é o acúmulo, né, de gordura entre o músculo. De repente eu vou deixar até uma imagem aqui de um vídeo que eu fiz na mentoria, na preceptoria da PUC, que a gente conseguiu ver lá, né, na maca dinâmica, como que o paciente obeso, ele tem gordura infiltrada no músculo. E aí quando a gente pensa nisso, se a gente pensar que o coração também é um músculo, a gente pensa, poxa, esse coração pode ter gordura infiltrada, pode ter hipertrofia de ventrículo, pode ter hipertrofia de átrio. Será que esse paciente que está obeso desse jeito, será que ele não precisa, às vezes ele não tem uma insuficiência cardíaca, às vezes de fração de ejeção preservada? Então assim, nunca é só o peso na balança, né? A gente precisa de olhar esse paciente como um todo. Então, essa investigação, ela faz parte do tratamento da obesidade. E essa pergunta eu achei bacana e achei interessante trazer aqui, porque é uma coisa que a gente quase não fala e que é um termo que tem surgido aí, que tem estado em alta, né, nos congressos. Outra coisa também que em relação a essa pergunta que eu costumo abordar falando, às vezes, na interpretação da bioimpedância com o paciente na consulta, é sobre a saúde metabólica, né? Quando a gente faz a bioimpedância, a gente tem lá, né, toda a composição corporal desse paciente. E aí, às vezes, o paciente ele tá no processo de emagrecimento e eu sempre falo, processo de emagrecimento saudável é você perder 75% de gordura e o restante você vai acabar perdendo de massa magra, né? Perde de músculo. E às vezes o paciente ele sente assim no início do tratamento, principalmente quando a gente usa tirzepatida, né, que é o Mounjaro, ou às vezes a semaglutida, né, nas formas aí de Ozempic, de Wegovy, né, de Rybelsus, a gente acaba que percebe que esse paciente perdeu um pouquinho a mais de músculo e às vezes o volume desse músculo ele está reduzindo porque a gente está perdendo essa gordura que está entre esse músculo também. Então achei interessante trazer essa conversa aqui porque é um tema novo. A outra pergunta é sobre menopausa, né, que não podia faltar. Como que a menopausa afeta no emagrecimento? Socorro!
Gente, eu sempre falo com as pacientes, é impressionante como que a gente muda, né? Eu tenho paciente que chega no consultório e fala assim, doutora, depois dos 40 tudo mudou, né? Depois dos 50 tudo mudou. Antes eu fazia um jejum e emagrecia, agora eu não consigo mais, tento e não consigo mais sozinha, né? E de fato, essa alteração hormonal que acontece no nosso corpo, né? Quando a gente entra no período de climatério, né? De transição menopausal e da menopausa propriamente em si, ele é muito evidente no peso, muito evidente, né? O nosso metabolismo ele fica mais lento. Então, assim, a terapia de reposição hormonal, ela é um braço do tratamento que, de forma individualizada, pode potencializar demais o processo de emagrecimento dessas pacientes. Então, assim, não tente, se você está na menopausa e precisa emagrecer, não tente fazer esse processo sozinha, porque ele precisa de ser individualizado. Não é uma receita de bolo. Não é o que serve para sua vizinha que serve para você. Então, procure um profissional, procure ajuda, faça um acompanhamento multidisciplinar, porque isso vai fazer total diferença na tua saúde. E agora uma pergunta que eu achei fantástica, que foi: o uso do Mounjaro causa mesmo perda de massa magra? Eu acabei de falar sobre misteatose aqui e aí vem essa pergunta, né? O uso do Mounjaro, ele potencializa muito, né? É uma medicação fantástica para perda de peso, né? A tirzepatida. É um análogo de GLP-1 e GIP. Então, assim, ele é de fato uma medicação que traz benefícios incríveis, né, para o paciente. Mas, se a gente não tomar cuidado, o paciente às vezes volta se queixando de fadiga, de cansaço, de perda de força para treino, né? Às vezes faz uma bioimpedância e observa que está perdendo massa. Então, assim, não é só usar a caneta ou usar a tirzepatida e achar que é só isso, porque não é. A gente precisa de suplementação. Às vezes aquela paciente que fala assim, meu Deus, eu não posso emagrecer tão rápido, senão minha cara vai derreter. E eu vou ficar com aquela cara murcha, com aquela cabeça grande, eu não quero isso, eu quero perder devagar. Não é perder devagar, é perder de forma estratégica. São coisas diferentes, tá? Então, assim, claro que pode ter uma perda de massa magra, né? Mas existem estratégias pontuais que a gente adota, que a gente orienta o paciente de acordo com a rotina de cada um, com o cardápio de cada um, com o diário alimentar que às vezes eu peço para o paciente fazer, que a gente consegue trazer muitos benefícios aí e usando da medicação, né? E essa última pergunta também falando de Mounjaro, que o Mounjaro é eficaz mesmo no tratamento do lipedema? Gente, na maioria das minhas pacientes hoje são pacientes mulheres com lipedema, né? E que às vezes elas são obesas, às vezes não, né? A gente tem paciente com lipedema magra, né? E que às vezes sofre inclusive com quadro álgico, né, do lipedema. Então, o que eu costumo explicar para as pacientes na consulta? A tirzepatida é uma medicação fantástica e que a gente tem observado excelentes benefícios não só na perda de peso, mas também na parte inflamatória, né? O processo inflamatório endotelial, ele é muito grave na paciente com lipedema, né? Esse processo inflamatório de fibrose no subcutâneo acaba trazendo um desconforto muito grande. E a gente tem visto que o uso da tirzepatida em doses baixas tem trazido, sim, um conforto, melhora da dor, melhora de edema, diminuição de percentual de gordura, então, melhora de inflamação. Então, de fato, é uma medicação que tem sido transformadora na vida dessas pacientes. É isso, gente. Eu selecionei essas 5 perguntas para a gente encerrar esse Café com Caixinha em grande estilo, aí, em outro cenário com vocês. Foi um prazer estar aqui durante esse ano, trazendo esses conteúdos. Se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar junto de novo. Conto com a ajuda de vocês, sempre trazendo, né, as perguntas. E espero vocês lá no meu Instagram. Vou deixar o meu @ aqui embaixo. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.